Campestre, que bom que você está aqui com a gente na Campestre, na programação número 1 do interior. A gente está chegando aqui, ó. Nós anunciamos durante aí esse final de semana que hoje nós estaremos aqui com uma entrevista especial com a psicóloga Ana Cláudia Lima para falar um pouco conosco sobre a questão dos filhos, as preocupações que nós estamos tendo e vivendo nos últimos dias, com ataques, com situações aí totalmente inversas daquilo que a gente sempre pensou, daquilo que a gente sempre imaginou para o futuro, né? A gente está tendo um futuro, infelizmente, sangrento, envolvendo jovens, envolvendo adolescentes, envolvendo rapazes aí de até mais idade, enfim. Parece que o mundo está de ponta cabeça, né, Cláudia Lima? Bom dia, obrigado pela tua presença, é sempre uma honra te receber aqui na Campestre. Tudo bem, Ana? Bom dia, tudo bem, tudo certo, obrigado pela oportunidade. Ainda mais a gente falar de um assunto tão presente, tão aterrorizante, tão assustador, e eu acredito que quando a gente fala sobre coisas assim, a gente fica um pouco mais alerta, né? A gente pode trabalhar estratégias para lidar com isso. Eu digo o seguinte, sabe, Ana, eu não compartilho vídeos desse tipo, vídeos mesmo com caráter de, é para informação, para as pessoas chegarem. Não, eu acho que isso não faz bem para ninguém ficar vendo esse tipo de coisa, mas um outro fato que a gente não pode abrir mão é de discutir o assunto, né? Quer dizer, porque é uma realidade, está acontecendo, então eu acho que isso é importante. O rádio tem esse papel e hoje, pelas redes sociais também, vamos tentar trazer coisa boa, né? Porque porcaria está cheia. Deus me livre, né? Ana, eu começo te fazendo a seguinte pergunta, né? Vamos pensar no caso de Suzano, que é um caso que chocou, muito próximo da gente aqui, e a gente pode até fazer um paralelo com o da Nova Zelândia, porque o cara entrou paramentado como se fosse mesmo um personagem de videogame, estava ali com uma câmera, como se estivesse vivendo aquilo de uma maneira virtual, mas não era o real. Eu quero falar um pouco dessa questão da influência dos jogos. Até que ponto os jogos influenciam a mente do indivíduo? Marcos, tudo nos influencia a partir do momento que a gente coloca uma energia extrema naquilo. Por exemplo, eu dou sempre esse exemplo. O cara que vai cortar a cana a primeira vez, ele acaba com a mão, destrói a mão, sangra a mão. Segunda, terceira, quarta, 20ª vez já criou um calo que não tem mais um problema naquilo, e aquilo já virou, até aquela dor já virou mais natural. Então, tudo que a gente coloca muita energia, a gente vai trazer, muita energia e muita atenção, a gente vai trazendo para o nosso campo psíquico e vai trazendo aquilo de uma forma mais natural. Então, por exemplo, o que a gente consegue perceber nos jovens é que eles se influenciam no videogame e aí acaba ficando tudo meio misturado, real com virtual, e eles não conseguem distinguir o que é real do que é virtual, porque eles estão muito tempo no videogame. Então, às vezes, eles estão muito mais tempo no virtual do que no real, e a gente quer que eles tenham atitudes no mundo real e não no mundo virtual. Então, a influência ela vem quando você coloca muita energia naquilo. Se você ficar muito próximo, por exemplo, também assim um exemplo engraçado, se você ficar muito próximo da pessoa, um mineiro, tem muitas pessoas que vão começar a falar arrastado igual mineiro. Exato, por quê? Porque a gente vai se identificando e vai tomando aquela forma. Então, tudo que a gente investe muito tempo, a gente vai tomando a forma. Então, se a criança, se o jovem, se o adolescente, se o adulto, independente de idade, fica muito tempo dentro do mundo virtual, vai tomando a forma do mundo virtual. Bom, se eu estou entendendo aí, então a grande chave é diminuir essa frequência diante do videogame. A grande chave do mundo é o equilíbrio. Eu não estou falando para ninguém desligar o videogame das crianças, eu estou falando para as pessoas olharem e perceberem o que as crianças estão vendo no videogame. Porque isso pode realmente influenciar, pode dar uma banalização da vida, a criança pode entender que mata e depois morre, tem outra vida, tem 7 vidas, sei lá, tem 10 vidas. E a criança não tem essa maturidade, esse filtro para entender que na vida real não é assim que funciona, né? Então existe uma banalização até mesmo da morte nesse sentido dos jogos virtuais. A questão não é a gente colocar a criança dentro de uma bolha, dentro de uma caixinha. A questão é a gente equilibrar a vida psíquica das crianças. Eu tenho visto pais sofrerem muito para equilibrar isso, né? Tem tido uma dificuldade muito grande, porque se tem alguma coisa de que essas crianças de hoje têm, é argumentação. Nossa. O argumento deles, os argumentos são fortíssimos, né? Muito apelativos, e eu queria saber como que o pai pode lidar com isso, como é que o pai pode equilibrar essa situação em casa. Nós vivemos uma crise de geração. Por exemplo, se você for falar com alguns pais, eles se sentem na obrigação de dar para os filhos aquilo que eles não tiveram.
Então, muitas vezes, nesse pensamento, você acaba abrindo muito a mão para os seus filhos. Esse é um ponto. Primeiro que a gente tem que entender que são gerações diferentes e não necessariamente a gente tem que dar para o filho aquilo que a gente não teve. Porque aquilo que a gente não teve faz parte do nosso mundo, não do mundo da criança, né? A gente não pode misturar. Segundo, que hoje em dia, com a globalização, o capitalismo, os pais estão saindo muito para fora de casa. Não ficam junto com as crianças e não conseguem monitorar e supervisionar o que as crianças fazem dentro de uma geração que necessita desse monitoramento, que necessita dessa supervisão. Então os pais eles têm essa dificuldade porque ao mesmo tempo que eles precisam sair, porque eles se rendem a um mundo extremamente capitalista e um padrão de vida cada vez mais alto e inatingível, eles percebem que eles precisam olhar essa criança, supervisionar essa criança. É difícil mesmo equilibrar isso, não é fácil. A gente não tem um bode expiatório nessa situação. A gente precisa avaliar dinâmica por dinâmica familiar. A gente precisa, talvez, dar um passinho para trás, diminuir padrão de vida para poder estar mais próximo dessas crianças. Olha, fantástico. Deixa eu ir para o intervalo, a gente vai tocar uma música. Você fica comigo aqui, claro, ó. E a gente volta com a Ana Glaucia Lima, psicóloga, especialista em emergência e urgência pela FAMEMA, e está aqui com a gente hoje para falar um pouco desse tema tão importante. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, participe com a gente no 997377961, no WhatsApp, manda a sua pergunta. Pelo Facebook, você que está acompanhando a live, pode perguntar também. E daqui a pouquinho o Jefferson Gonçalves está pelas ruas da cidade também, vai trazer a participação do ouvinte campestre pelas ruas aí. É tudo rapidinho, não sai daí não. Obrigado, Ana, segue com a gente aqui. E agora a gente traz música na Campestre, às 10h26. Tem Humberto e Ronaldo, tô vendendo beijo. Legal, já estamos de volta no Bom Dia Campestre, edição desta segunda-feira, hoje dia 18 de março de 2019. A gente está aqui nos estúdios com a psicóloga Ana Glaucia Lima, que é psicóloga especialista em urgência e emergência pela FAMEMA. Está aqui com a gente para falar sobre essa questão de internet, vídeos, videogame, crianças, né, atos suicidas, atos homicidas, tragédias, enfim, tudo isso está relacionado. Estranho, né? Mas esse é o novo tempo que a gente está vivendo, infelizmente. Ana, o pessoal aqui da live teve uma opinião aqui, a Edna disse assim, muitas vezes os pais estão vivendo só a vida deles. Quer dizer, essa coisa de estar meio distante dos filhos, né? A gente falou um pouco sobre isso também, né, até entendendo todas, mas você falou uma coisa que a gente estava só na live, você falou essa coisa de, será que vale a pena, né? Precisa fazer um equilíbrio disso aí, né? Eu acho que assim, eu acho que o autoconhecimento, ele é a chave para tudo. Nós sabemos quem nós somos e quais são os nossos valores, isso é fundamental para o nosso desenvolvimento humano, independente de qualquer situação. Sim. Porque, por exemplo, um pai ou uma mãe que decide trabalhar fora, a gente estava falando, por um subsalário, um salário que não vai compensar muito, mas o fato dele trabalhar fora, ele entende que ele é valorizado, muitas vezes ele se rende a esse capitalismo, ou essa visão distorcida de si mesmo, em detrimento de ficar com o filho. Então a gente precisa também começar a ponderar e ver o equilíbrio de tudo, porque as coisas elas precisam valer a pena. As coisas elas precisam ter sentido. A gente não é um monte de máquina ou um monte, sabe, de robozinho que é guiado por uma força maior. Nós temos poderes para pensar e conscientizar e entender a dinâmica que cada um vive. Porque o que acontece? Muitas vezes uma pessoa ela lança uma ideia de que, por exemplo, a mulher tem que trabalhar fora. Porque nós conquistamos isso hoje na sociedade. E se tiver mulher que não trabalha fora, nós estamos no retrocesso. É muito perigoso isso. Porque eu preciso avaliar a minha dinâmica familiar. Eu preciso entender o que é importante na minha família nesse momento. Então, muitas vezes acontece isso, do pai, ou mesmo o pai trabalhar em 2, 3 empregos. Eu vejo gente que trabalha em vários empregos. Porque não tem nem o tempo e nem a disposição, não é? Para poder estar junto. Que é o que o Tico falou, passa, vai, trabalha, sei lá, 2, 3 empregos, já passa na farmácia, já pega um ansiolítico, já pega um relaxante muscular, já deixa parte do seu salário ali. Então a gente precisa entender. E tem um filho que está com uma babá chamada YouTube Kids, ou então com uma babá chamada Netflix, ou com uma babá chamada grupos de WhatsApp. Então a gente está perdendo as crianças dentro da nossa própria casa. Isso é muito complicado, isso é muito... Então a gente precisa rever cada um. A minha proposta é para que cada um reveja dentro da sua casa, dentro da sua dinâmica, entender o que é importante, o que é prioridade para você. Né? E a gente fica imaginando aqui como é que vive hoje, ou como é que estão vivendo hoje
as crianças que vivenciam situações como essa depois na vida real, né? Porque você tem primeiro o episódio da sua casa, que o seu filho de repente é contaminado com isso, pratica um ato de crueldade, de desgraça, né? Uma tragédia como foi lá em Suzano, e a gente fica pensando, né? E a repercussão dessas famílias que perderam seus entes, né? Quer dizer, isso tudo tem gerado uma ferida muito profunda na sociedade, né? Muito difícil de você manejar. Isso pode gerar psicopatologias muito enraizadas. Isso pode gerar também algo muito importante, que é a reprodução de comportamento. Porque uma vez que a própria internet dissemina uma situação dessa, propaga uma situação dessa, da forma que foi, de uma forma tão grande, os grupos de WhatsApp propagam esses vídeos, cai também no celular de uma pessoa que está aí numa situação complicada, que tem uma visão distorcida de si, do mundo, isso acaba afetando essa pessoa e ela tendo uma reprodução do comportamento. Se o cara de Suzano fez, meu Deus, que herói é esse cara, ele foi todo paramentado, ele foi com aquela máscara tal, não sei o que, nossa, que demais. Cai isso na cabecinha de uma adolescente que está aí perdida dentro da sua própria casa. É muito complicado, porque a gente incita isso também. E essa criança que tem uma visão distorcida, não tem um amparo emocional, um apoio familiar, ela pode reproduzir esse comportamento. A verdade é que a gente precisa se preocupar mesmo, né? Não adianta a gente fingir que na nossa casa isso não acontece. De jeito nenhum. Eu conversei com uma adolescente esses dias e a gente estava conversando sobre isso e a adolescente falou assim pra mim: Ana, mas você chegou a ver os vídeos? Não é tanto assim também. Poxa, olha isso isso. É péssimo, Como não, gente? As pessoas estavam morrendo, estavam tiro ao alvo. É terrível. Como não é tanto assim? Então você percebe que a cabecinha dos adolescentes já está insensível e já está banalizando a questão da morte. Vamos ouvir aqui o Jefferson Gonçalves. O meu amigo Jefferson está pelas ruas da cidade, deixa eu ver onde ele está, e ele vai trazer uma participação. É isso, Jeff? Fala com a gente, meu amigão. Cidade de Marília. Bom dia também a doutora Cláudia, bom dia a todos os ouvintes, sejam bem-vindos a essa programação e com esse tema bastante polêmico que foi falado principalmente nas mídias, nas redes sociais, esse assunto que foi falado e abordado sobre o que ocorreu na escola em Suzano. Ao meu lado, a moradora do Jardim Lorenzetti, a dona Cristina, tem uma pergunta para você, doutora. Bom dia, doutora. No meu caso, eu gostaria de saber se a senhora me orientaria a não levar a minha criança mais na escola ou levar e passar por um tratamento. Isso, por um tratamento. No caso, assim, para quem está chegando agora, se o filho da dona Cristina estudasse lá em Suzano e a criança dela não sofreu nada, como seria após esse ocorrido? Então ela leva essa criança para a mesma escola, muda de escola, ela faz um tratamento. O que falar para os pais nessa hora, doutora? Obrigado, Jefferson. Daqui a pouquinho você volta. Nossa, com você. Pois é, não tem como a gente tirar a criança e falar para ela não ir mais para a escola, senão daqui a pouco não vão ter mais escolas para essas crianças irem, né? Porque infelizmente aconteceu nessa escola e pode acontecer em outras escolas. Eu acho que teria que ter um trabalho, tanto dos pais quanto da escola, de uma ressocialização dessa criança dentro da escola, um trabalho de um apoio emocional mesmo, isso em âmbitos assim, estaduais, sabe? Em âmbitos governamentais. Um apoio para reinserir essa criança na escola, sim. Se essa criança com certeza passou por um trauma terrível, ela saiu de perto de um terrorista, por exemplo, ela precisa sim retornar à escola, mas com todo esse apoio emocional, com toda essa segurança, e dizer para ela que infelizmente, nós não temos controle sobre todas as situações. Sobre todas não. A gente tem controle sobre algumas coisas e a gente pode tentar instrumentalizar melhor a população. Mas se não, Marcos, a gente vai poder, daqui 2, 3, 4 anos, começar a atender pessoas com uma psicopatologia chamada agorafobia, que é medo de lugares onde a gente tem rotas de fuga difíceis de enfrentar. Shopping, cinemas, shows, pessoas que têm medo de pessoas que têm medo de sair na rua e ser atacada por pessoas. Então, se a gente não começar a trabalhar essa ressocialização dessas crianças, se não trabalhar esse apoio emocional, dessas crianças voltarem para a escola, pode se desenvolver uma psicopatologia terrível. Então, eu acredito que não é tirando essas crianças dessa escola, mas trabalhar essa reinserção.
Legal. Nossa, permanece com a gente aqui? Sim, com certeza. A gente vai ouvir uma canção agora de Zezé de Camargo e Luciano. Deu ocupado de novo. A gente já está de volta aqui no Bom Dia Campestre, de volta na manhã mais gostosa do Brasil. E eu quero te convidar a estar com a gente aqui, participando do Bom Dia Campestre de hoje, batendo um papo de um assunto muito interessante, falando aqui das nossas crianças, dos nossos jovens, na verdade, falando um pouco dos nossos adolescentes, enfim, e aquilo que a gente pode fazer de uma maneira positiva, ajudá-los aí na formação. E é importante a gente lembrar disso, né? Que eles estão num processo de formação, né? E a gente é papel fundamental nessa construção. Alguns participantes aqui na nossa live, ó, o Juliano diz o seguinte, Juliano Costa: bom dia, tenho uma filha de 10 anos, nunca ficou aos cuidados de ninguém, como diz o ditado, o olho do dono é que engorda a boiada, que protege a boiada, não é igual, mas que protege a boiada. Se existe essa possibilidade, se é uma possibilidade também discutida, né, e chegar num consenso, porque também a gente não pode entrar num outro mérito da questão de agora eu tenho filho, mas a esposa é obrigada a ficar em casa, né, esse é um outro mérito, mas se isso é discutido e chegar nesse consenso, eu acho que é interessante, porque se a gente tem essa possibilidade de estar mais próximo dos nossos filhos e a gente vai buscar o que é melhor para eles, porque existem também, gente, muitos pais e muitas mães que não são uns formadores positivos para as crianças, né? Não é porque é pai e mãe que é o melhor, tem que ver quem é esse pai e quem é essa mãe. Mas se é um pai e uma mãe saudável, emocionalmente estável, é a melhor coisa. Ó, o André Freitas diz que tem um filho de 14 anos, gostaria de saber as maiores características dessa idade. 14 anos é adolescência, né? É adolescência, e a característica que muita gente fala, abre aspas, aborrecência, fecha aspas, né? Mas não é, eu acredito que o adolescente está passando por um processo de transição e de alterações hormonais também. E aí é um ser humano que ele sabe que ele não é criança, mas ele não é adulto. Então ele passa por esse processo aí de confusão. O que a gente espera muito? Espera que é uma criança, é um ser humano mais influenciado, que quer mais a sua autonomia, que briga pela sua autonomia, muitas vezes não aceita o não, por que não? A gente tem que ser muito flexível nessa idade, porém rígido e firme, no sentido de mostrar a autoridade, de mostrar aí quem que é que comanda aí dentro dessa relação, nessa dinâmica familiar. Muito importante também que nessa idade a gente percebe o isolamento social, principalmente da família, porque a família é muito careta para eles nessa idade, né? O mais legal são os amigos. Ele acaba se retraindo um pouco mais. Se retraindo um pouco mais, então a gente, enquanto um ser humano mais evoluído e mais maduro, a gente tem que entrar dentro desse mundo paralelo que o adolescente... Aliás, esse é um desafio, eu queria que você falasse um pouco. Como é que eu posso, que tipo de situação eu posso produzir para facilitar esse acesso ao meu filho que vive essa fase de fechamento? Não é sob autoridade, sob ameaça, porque a gente perde mais eles. E também a gente não é amigo dos nossos filhos a ponto de estar na mesma maturidade emocional. A gente é amigo para a gente poder estar próximo das crianças. Mas impedir as crianças de ficarem isoladas, filho, você pode ficar no seu quarto, mas você não vai trancar a porta. Você pode ficar na internet, tudo, mas eu quero ver o que você está vendo. Por quê? Por conta disso, de explicar para a criança, explicar para o adolescente. Ele nessa fase ele necessita de muitas respostas. Não são todas as respostas que ele tem que ter, mas algumas ele precisa ter, porque ele está num mundo muito globalizado que se a gente não der as nossas respostas saudáveis, a internet vai dar uma resposta distorcida. Então a gente vai precisar investir muito mais tempo com o adolescente. Ele não é uma criança mais que você coloca ali, tira e você consegue, através de uma forma bem comportamental, segurar a criança. Você vai precisar ter um argumento e, principalmente, entrar no mundo da adolescência, porque é um mundo muito distante do adulto. São questões muito distantes do adulto. Nunca minimizar o sofrimento do adolescente. Pelo contrário, validar. Ai, porque a menininha não quis ficar comigo, enfim. Filho, pelo amor de Deus, né? Cresce. É a primeira menina que vai... Não, valida aquele sofrimento, porque é um sofrimento muito... É real, né? É real, a gente passou por isso. Sim, é real. E nós adultos temos essa tendência de minimizar. Quando você valida e você se aproxima do adolescente, ele se abre. Você não deve nem minimizar e nem potencializar, né? Mas validar. Realmente entender que aquilo é real na vida dele. Eu entendo que é real, eu entendo que você está sofrendo. Eu já passei por isso, mas a gente passa por isso juntos. Então, é um investimento que muitos adultos não estão dispostos ou então não podem, por uma visão distorcida de mundo, entregar para os filhos. Mas se você quer o seu adolescente perto de você, aberto, com o celular sem senha, esteja próximo do seu adolescente, valide o sofrimento dele, mostre que você entende, mostre que você está ali para ajudá-lo. E isso é um investimento de tempo, investimento de emoção, investimento de muita coisa.
Eu vou trazer mais uma participação aqui do Jefferson Gonçalves. Onde você está agora, Jefferson? Fala com a gente aí mais uma vez, pode trazer sua pergunta. Marcos Vinícius, doutora Cláudia, andando agora pela cidade de Marília, ao meu lado a moradora do bairro Palmital, a dona Claudice. Claudice tem uma pergunta para você, doutora. Bom dia, doutora. Esses jogos, eles podem assim, influenciar na mente do adolescente? Porque eu tenho 2 sobrinhos, eles são viciados em jogos. Eles deixam 24 horas assim, sem parar. E aí, doutora, fica aí a pergunta, será que eles precisam passar por algum tratamento psicológico para evitar um possível ataque ou algum novo desastre possa ocorrer? Então, esses tratamentos podem prevenir? Essa é a pergunta da Cláudia, moradora aqui de Marília, no bairro Palmital. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Cláudia. Obrigado pela participação. Acho pertinente essa pergunta no seguinte aspecto, né? Quando é que a gente falou aqui que influencia mesmo e tal, agora, quando isso já é patológico? Quando eu percebo que o meu filho precisa de ajuda profissional? Pois é. Obrigada também pela pergunta. Existe agora, nos manuais mais novos de transtorno mental, o transtorno por abuso de instrumentos tecnológicos. Existe essa psicopatologia já. Porque o que é uma psicopatologia? A doença, ela se instala quando existe um prejuízo social, um prejuízo psíquico, um prejuízo pessoal na criança. Uma coisa é meu filho, ele preferir estar no videogame. Outra coisa é quando eu vou tentar alguma intervenção, causa algum desastre emocional, Sim. Causa transtorno, ele passa mal. Aí a gente pode pensar em algum tipo de transtorno já, algo que assim, já está tão enraizado nele. Existe muita essa influência, a gente precisa estar muito atento. Antes da gente patologizar essa criança, seria interessante a gente fazer o que a gente fez. E dar outras opções de divertimento, dar outras opções de não tirar, gente, não é tirar videogame, porque aí você vai causar um problemaço. Primeiro, monitorar, ver o que ele está vendo, mostrar para ele que talvez aquele videogame, está vendo, filho, isso aqui é sangrento, isso aqui, a gente confunde com a realidade, isso aqui não é legal para você. Você pode jogar videogame, mas esse jogo ou esse jogo. Então, a gente tentar monitorar dessa forma, supervisionar dessa forma, diminuir esse tempo que ele tem de um tempo mais próximo ao videogame, dando outras coisas para ele fazer, estando mais próximo dele. Em toda essa intervenção e manejo que a gente vai fazer com a criança em casa, a gente vai perceber quais são os resultados disso, como ele vai responder esse manejo. Se ele responder de uma forma muito difícil de adesão a outras atividades, difícil de comportamento, aí precisa de uma ajuda profissional sim, para pelo menos fazer uma avaliação em relação a isso. Legal, está aí respondido para a Cláudia lá do... Esqueci o bairro, perdão. Palmital. Tá aí, bom dia, obrigado mesmo pela sua participação. A gente está caminhando para o finalzinho aqui. Deixa só para a gente finalizar, Ana, para falar assim, a questão dos vídeos do YouTube que tem tido algumas mensagens que potencializa a situação de suicídios. Né? Como é que o pai deve agir nesse sentido? Olha, eu vou lançar aqui um desafio muito grande para o pai, e para a mãe, e para o cuidador dessa criança. Ele vai precisar assistir esse vídeo, porque nós temos, por exemplo, o vídeo da Peppa. E a Peppa é um vídeo lindinho, bonitinho, e no meio desse vídeo, de um episódio aí de alguma temporada dela, tem uma pessoa que aparece incitando suicídio. São 45 segundos disso. Tudo muito rápido. Tudo muito rápido. E a gente não consegue ver porque que acontece. Por trás é a musiquinha da Peppa ainda. É terrível, gente. É uma indústria da morte. Por trás é a musiquinha da Peppa ainda, mas o que prende a criança é esse personagem que incita o suicídio. Ana, eu vou ter que ver todos os vídeos? Vai. Ana, meu Deus, eu não tenho tempo para isso. Faça um playlist para o seu filho. Você quer deixar o seu filho no YouTube? Faça um playlist. Não deixe o YouTube aberto Kids, porque o YouTube Kids também está com uma dificuldade de passar esse crivo. Então faça o seu crivo pessoal. Invista aí um final de semana, não sei como que a pessoa se organiza. Baixa aí 3, 4 vídeos. Baixa 3 vídeos. E deixa disponível. E deixa isso para a criança. Na próxima você baixa mais 3. Você não precisa baixar 500 vídeos para a criança, porque a criança a gente vai também, tira esse vídeo, coloca esse outro, tira essa temporada, coloca essa outra, mas monitoramento, porque
no meio dos vídeos que tem algumas, tem a personagem a Momo, tem esse cara que aparece, tem muitas outras coisas que aparecem no meio dos vídeos. Ana, quero te agradecer muito em cima da hora aqui, mas como é que o pessoal te localiza aí nas redes sociais? Redes sociais é psicóloga Ana Gláucia Lima, estou no Facebook, no YouTube, no Instagram, lá tem todos os meus telefones, os meus contatos, eu deixo até disponibilizado lá o meu WhatsApp para as pessoas entrarem em contato comigo e eu estou à disposição aí nessa luta de salvação dessas pessoas dentro dessa situação. Obrigado mesmo pela participação mais uma vez, é sempre uma alegria te receber aqui. Obrigada, Marcos, pela oportunidade. Valeu, até a próxima. Até mais. 11 horas, 1 minuto, a gente vai para o intervalo rapidinho e compartilhe, você que está no YouTube acompanhando, no Facebook, melhor dizendo, compartilhe e logo a gente vai estar compartilhando também no Facebook, no YouTube e também pelo WhatsApp essa entrevista para que mais e mais pessoas tenham acesso a essa informação. Combinado? 11 horas, 1 minuto agora, intervalo e a gente volta na sequência, até já.